Fala galerinha, beleza? Tranquilo? Olha só, eu sou o professor Edson, tá bom? Para quem ainda não conhece, para quem não lembra, eu sou o professor Edson de História. Trabalhar com vocês aqui agora a partir das videoaulas, né? Em função desse momento de isolamento que a gente está vivendo. E minha pergunta para vocês é, como é que vocês estão? Tá todo mundo legal? Tá todo mundo tranquilo? Ninguém tá saindo de casa não, né? Olha que não pode, hein? Vamos ficar em casa em segurança, tá bom? E ó, vamos estudar, hein? Vamos estudar, galera. É importantíssimo manter o foco agora, tá bom? Estudar, fazer as lições, tá bom? Que nós vamos enviar para vocês. E juntos a gente vai dialogar, a gente vai conversar, a gente vai tirar as dúvidas e vai ficar tudo tranquilo, beleza? Ó, lavar bem as mãos sempre, manter a higiene, tudo ok, tá bom? Vamos lá? Vamos assistir a nossa videoaula, galera? Tamo juntão, galera. Tranquilo? Show de bola? É isso aí. Olá, meus queridos. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Em tempos de corona, nós vamos nos ver assim, né? Vamos estudar através das videoaulas, certo? Eu sou o professor Edson, como já falado, e eu vou trabalhar com vocês aí o nosso próximo conteúdo a partir daqui, tá bom? Nesse momento de quarentena é importante a gente parar o vírus e não o conhecimento. Vamos juntos estudar então, tá bom? Então, olha só, hoje a gente vai estudar a expansão agrícola, né? A expansão da agricultura e o surgimento das primeiras cidades. Eu sou o professor Edson Damasceno, professor de vocês, tá bom? E vou dar continuidade aí aos nossos estudos. Esse assunto é relativo ao tema 4, tá? Da unidade 2 do seu livro didático, aquele livrinho que você recebeu da escola, né? E que você tem na sua casa para te ajudar a estudar o conteúdo para as avaliações, certo? É importante, galera, que utilize o livro, tá bom? O livro é fundamental nesse processo. Tudo que a gente vai estudar aqui na nossa videoaula tá no livro. A gente precisa desse material sendo utilizado. Faça leituras, faça resumos do seu livro, sublinhe os parágrafos, as informações principais. É fundamental, tá bom? Peça ajuda ao papai, à mamãe, quem puder te ajudar para poder estar fazendo essa tarefa aí da melhor maneira possível. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, né? Aqui a gente vai começar a falar da expansão da agricultura no período neolítico. E para isso a gente precisa entender o que é o período neolítico, certo? Vamos lembrar? A gente viu lá o período paleolítico e depois começou a estudar o período neolítico. Neo significa novo e lítico é relativo à pedra, então a gente vai entender isso aqui como período da pedra nova, né? Ou também podemos chamar de período da pedra polida, tá bom? O período da pedra polida é o segundo momento da pré-história em que a gente vê que o homem começa a dominar algumas ferramentas, alguns mecanismos novos, né? Um deles é a própria agricultura. A agricultura vai gerar algumas modificações importantes para a humanidade naquele momento, tá bom? Vamos ver então aqui, ó, duas consequências do surgimento da agricultura. Uma é a sedentarização da população humana, né? E o domínio sobre a terra e as técnicas de cultivo. Olha só que legal, galerinha. Sedentarização, palavrinha difícil essa, né? Nada, não é não. Vamos lá. Sedentarização é o contrário do nomadismo, né? Lá no período paleolítico, o homem era um caçador e coletor. Ele estava o tempo inteiro se deslocando de um lugar para o outro, caçando e coletando, né, seus alimentos. Caçando animais, possíveis presas para sua alimentação, e coletando os frutos para se alimentar. A partir do momento que o homem ele começa a desenvolver a agricultura, ele não precisa mais se deslocar, se locomover o tempo inteiro. Ele deixa de ser caçador e coletor para tornar-se um agricultor, né? Ele se sedentariza, ele sai daquele deslocamento, ele não fica mais de um lado para o outro e ele se fixa num lugar. Então, quando a gente fala de sedentarização da população, a gente está falando de fixação numa região, tá bom? O homem ele passa a fixar-se em uma determinada região. Região essa aonde ele vai desenvolver olha só,
agricultura, meus amores. Ele desenvolve a agricultura, e a agricultura não é uma coisa que é móvel, né? Ela é fixa. E se ela é fixa, o homem também precisa fixar-se. Por isso que vai haver esse processo de sedentarização. Ele deixa de ser nômade e torna-se sedentário. Beleza? E no desenvolvimento da agricultura, ele vai também exercer um domínio sobre a terra, porque agora ele passa a plantar e fazer a colheita, né? Ele passa a atender a um tempo ali, ele passa a utilizar de um tempo em que a terra vai fornecer para ele. Ele vai ter que cuidar da terra através de técnicas de agricultura e ele vai cultivar o plantio. Então ele vai dominar aquela região de cultivo, né? E isso a agricultura vai se expandir. Dessa forma, a agricultura vai se expandir e olha só as consequências que a gente tem aqui da expansão da agricultura, né? Novas práticas agrícolas, tá bom? Ou seja, os agricultores passam a utilizar ferramentas, né, geralmente feitas de pedra polida, ou seja, eles dão formato à pedra e através disso eles vão conseguir melhorar o cultivo, desenvolver o cultivo na terra. E eles começam, olha só, a derrubar áreas de floresta e queimadas para abrir terreno para plantação, né? Tira as árvores, queima, derruba, para poder o quê? Para abrir área para plantar. Ou seja, esse homem começa a provocar impactos na natureza, uma outra consequênciazinha aí do processo de expansão da agricultura, né? A partir do momento que o homem começou a plantar, ele vai plantar numa região específica e quando ele começa a aumentar essa agricultura, essa região de plantio, ele vai começar a buscar novos terrenos, novas regiões. E para isso ele vai ter que derrubar a mata daquele local. E isso gera impactos na natureza, erosão do solo, o solo se torna infértil muitas das vezes, né? Mais árido, o clima vai influenciar nisso aí. Ou seja, todos esses impactos que estão listados aqui são impactos que começam a ser gerados aí, e são impactos que a gente vê hoje em dia também acontecendo, né? Mudanças no clima, áreas inférteis para a produção da agricultura, né? Mas tudo isso começou lá atrás, não é coisa nova, não é coisa de hoje em dia. A partir do momento em que o homem começa a expandir a agricultura, já começamos a ter também impactos na natureza. Beleza, galera? Tranquilo? Então é importante a gente perceber isso aqui, ó. Migração para margens de rios. Por quê? Porque essas novas áreas agrícolas, elas vão acontecer aí nas margens do rio. Daqui a pouco a gente vai ver um mapinha que vai mostrar isso pra gente. Mas vamos entender que o rio ele é importante para quê? Para fertilizar o solo, né? Para umedecer o solo. Lembra quando o papai e a mamãe em casa, eles jogam a aguinha lá para regar a plantinha? Lembra disso? Então, é exatamente assim que funciona. A agricultura, ela precisa de irrigação, tá bom? Para quê? Para poder florescer, tá bom? Para gerar frutos. É preciso que a irrigação aconteça. E estar perto dos rios serve para isso, né? Para poder fazer a irrigação do plantio, a irrigação das áreas agricultáveis. Beleza, galera? Tranquilo? Então, vamos lá. Algumas dessas primeiras civilizações vão surgir aqui nas margens do rio Indo, rio Tigre, Eufrates, Nilo, mas isso daqui a pouco a gente vai ver no mapa, tranquilo? Então olha só, novas tecnologias também como consequências da expansão da agricultura, tá bom? Invenções como o arado, né? Veículos de roda com atração animal, olha que legal, galera! É no período neolítico que surge a roda. A roda, esse instrumento que a gente não percebe diariamente como é importante, mas ele é fundamental, galera, fundamental, porque agiliza o processo de transporte da produção agrícola, beleza? E olha só, a roda vai servir para criar veículos de roda com tração animal, ou seja, as carroças, né? Aqueles veículos que tem uma carcaça para carregar a produção agrícola, carregar as coisas, e vai ser puxada por um animal,
tá bom? Isso é fundamental, por bois, cavalos, tá bom? Isso vai acelerar o transporte. O transporte de quê, galera? Da produção agrícola, tá bom? Isso é fundamental. Então, novas tecnologias implantadas na agricultura vai favorecer ainda mais a expansão da agricultura. E não só a expansão, mas olha só, vai favorecer o aumento da produção de alimentos. Olha só que legal. Se a gente produzia 10, agora pode produzir 20. Se produzia 20, pode produzir 30. E por aí vai. A gente pode produzir mais alimento agora. Olha só. Então, a partir do momento que nós temos mais terras agricultáveis, né, com essa expansão da agricultura, novas técnicas, né, para transportar alimentos, para criar canais de irrigação a partir das margens dos rios, né, a gente vai ter mais produção de alimentos, olha só. E essa maior produção vai gerar um excedente de produção. Eita, olha só. Excedente de produção, né? Isso é um termozinho importante pra gente. Sabe por que que é importante? Porque a gente precisa saber para que vai servir esse excedente, a quem vai atender esse excedente de produção. Mas isso é uma coisinha que a gente vai ver já já. Vamos ver? Vamos falar sobre isso? Então segura aí, tá bom? Que na parte 2 da nossa aula a gente vai falar sobre a formação do Estado e sobre o excedente de produção. Beleza, galera? Tranquilo? Joinha? Então vamos partir para a parte 2.